Certa vez ouvi uma frase: nunca pensei, Elaine, que com você fosse assim. E me referia a uma situação em minha casa. Então, me senti muito constrangida que, como pastora, esposa de pastor, estava compartilhando uma situação de dificuldade, de vulnerabilidade, de dor, de necessidade de crescimento, de ajuste. E a outra pessoa, ao invés de acolher e me ajudar a avançar, a crescer, emite um julgamento dizendo: você como pastora ou esposa não pode ter esses sentimentos, ou não poderia ter em sua casa uma situação assim. Com certeza, meus irmãos, minhas irmãs, nenhum de nós gosta de ter situações de dificuldade, de conflitos, de problemas para resolver em sua família. E como famílias pastorais, muitas vezes nós escondemos isso. Temos vergonha de falar disso. E temos vergonha de falar com outros sobre isso, inclusive muitas vezes dentro da própria família. Não é diferente na maioria dos lares cristãos, que como cristãos precisamos manter a aparência. Então, a maneira como uma família se relaciona pode gerar muito desgaste emocional, muita canseira. Com isso, então os relacionamentos começam a se desgastar, o cansaço, o esgotamento começa a aparecer. Mas por que isso acontece na família? Porque muitas vezes, como família, nos é ensinado que temos que manter a aparência. Em um mundo repleto de redes sociais, não é assim? Tudo se torna, parece visível para todos. É fácil, muito fácil, cair na armadilha de querer parecer a família perfeita. Todos precisam sorrir nas fotos, estar sempre muito bem vestidos, enquanto os desafios reais ficam lá escondidos. Não aparecem nas redes sociais, mas eles fazem parte da família. Outro são as expectativas irrealistas. Frases como você precisa ser forte, você precisa superar isso sem reclamar, podem criar um ambiente onde ninguém se sente livre, mesmo no lar, em expressar suas fraquezas ou pedir ajuda no dia a dia, no contexto dos relacionamentos familiares. Também é possível que nós vivamos nesse contexto ou cultura da negação das emoções. Sim, quando os membros da família não podem expressar tristeza, não podem expressar raiva ou cansaço, essas emoções vão se acumular, elas vão criar distanciamento nos relacionamentos familiares e muitas vezes esgotamento emocional e afetivo. Eu lembro de expressões que engole esse choro, não chora, e muitas vezes situações de dor ou até justa, não situações onde estava sendo corrigido, coisa assim, mas de emoções genuínas. Então, como nós vivemos numa cultura, inclusive nos nossos lares, em nossa casa, uma cultura onde muitas vezes não há espaço de acolhimento das emoções. Não estamos falando de vitimizações, coitado, e se move e manipula através de vitimização. Estamos falando de expressões genuínas, de emoções genuínas que precisam ser expressadas, inclusive de cansaço e ser acolhido. Como a espiritualidade na vida da família pode ser afetada por a falta deste ambiente onde as pessoas podem se expressar e ser elas mesmas? Bem, uma desconexão emocional. Quando as emoções verdadeiras, elas não são expressadas, mas são constantemente desmascaradas, a conexão entre os membros da família, ela enfraquece e torna difícil orar juntos ou adorar juntos de forma significativa. Como eu vou me abrir em oração se não sou acolhido, se preciso ser forte, se não posso falar de uma tentação, se tenho vergonha ou dificuldade de falar de áreas fracas e que tenho dificuldade e lutas em minha vida? Com isso, a fé se torna superficial no lar. A vivência da fé, o lar que devia ser o primeiro ambiente de discipulado e de vida de fé, vive uma espiritualidade então baseada apenas nas aparências, porque não permite que a família experimente a graça de Deus em momentos difíceis.
cria uma sensação, não somos bons o suficientes para sermos vulneráveis diante de Deus. Porque a cultura que se vive na família se expressa também na cultura como se relaciona então com Deus. Uma fé superficial. E com isso há um esgotamento coletivo. Não tem como, queridos e queridas. A tentativa de manter tudo sob controle o tempo todo da família perfeita gera cansaço. Cansaço nos pais, nos filhos, levando à exaustão física, à exaustão mental e à exaustão ministerial. Então, o que significa viver uma espiritualidade saudável, um discipulado familiar em nosso lar? Primeiro, uma família que ora junto. É uma família que tem um espaço seguro onde todos podem expressar seus desafios, suas emoções, sem medo de julgamento. Não estamos falando aqui de passar a mão na cabeça, como usamos a expressão, diante de pecados e tentações. Mas estamos falando aqui de acolher, de acolhida, de ter liberdade de expressar. Segundo, uma espiritualidade saudável na família, a vivência de um discipulado familiar permite esse reconhecimento da dependência de Deus. Porque admitir fraqueza não é sinal de fracasso, mas é um ato de confiança em Deus. O que Paulo diz, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É assim que Deus diz para Paulo, e é assim que Paulo vive. E é essa verdade da palavra de Deus que as famílias precisam experimentar e viver. Com isso, é possível a família viver um discipulado mútuo, porque é um espaço seguro para todos poderem expressar seus desafios e emoções, porque eles entendem que juntos estão dependendo de Deus, da graça de Deus, e podem então fortalecer esses momentos devocionais, esses momentos onde podem em conjunto compartilhar o que estão sentindo e buscar crescer juntos, encorajar um ao outro, confrontar em amor um ao outro e saber que todos estão em processo. Então, algumas dicas práticas para mim e para você em nosso lar, para que possamos de fato viver um discipulado que nos leva a uma espiritualidade saudável em nosso lar. Promova conversas autênticas. Reserve momentos semanais para cada membro da família compartilhar como está se sentindo. Evite minimizar as emoções delas com frase, não pense nisso, você está exagerando, mas acolhe as emoções que as pessoas estão trazendo. Nós temos uma expressão aqui em casa onde dizemos, como foi o seu dia? Como você se sente em relação a isso? No almoço, no jantar, ou ao final do dia. Então, em algum momento do dia, uma ou duas vezes, nós conversamos como foi, como estão nos sentindo em relação àquilo que aconteceu durante o dia. São perguntas que encorajam a outra pessoa a falar não só dos fatos, mas também das suas emoções. Isso vai gerando conexão emocional entre os familiares. Segundo, reforce a oração como um espaço seguro, sim? Porque incentive a levar as preocupações, as fragilidades, as dores, as lutas em oração. Ore como família, orem juntos. Peçam sabedoria, força para enfrentar esses desafios, entender esses contextos de cada um que são diferentes. Olha quantas gerações estão numa família. Às vezes no núcleo familiar ali os filhos pequenos, filhos adolescentes, pais de meia idade, pais já entrando na terceira idade, quantas gerações diferentes. Mas é diante de Deus, que a graça de Deus nos envolve de uma maneira, queridos e queridas, que podemos juntos trazer o que são angústias de adolescentes, angústias e crises de meia idade, não é assim? Angústias de quem está olhando para os últimos anos de sua vida. Então, é assim diante da graça que como família podemos viver. E a oração é esse espaço. É orar juntos. É saber que eu não preciso carregar esse peso sozinho. Que meu esposo Daniel está comigo em oração diante de Deus, levando essa carga comigo. Que seus filhos podem estar com você em oração, levando essas cargas junto com você como pai, você como mãe.
que seu filho não está sozinho, porque você, como pai ou mãe, está levando essa carga junto com ele em oração diante de Deus. Que você, como pai ou mãe, pode ter limitações em entender o seu filho adolescente. Mas que quando vocês estão juntos, pais e filhos, diante de Deus, esposos e esposas, é diante desse Deus onipotente que nós podemos descansar à sombra da onipotência dele e que ele tem respostas e intervenções para nossas situações de limite e de angústias. É assim que, como famílias, podemos viver discipulado e uma espiritualidade saudável. Então, pratique esse acolhimento quando eles vêm falar, quando qualquer familiar, seja no momento de oração ou outro, falar, em vez de querer ter uma solução imediata. Você não precisa ter resposta para tudo. Quando alguém expressar cansaço ou tristeza, ouça antes de tentar resolver. Muitas vezes o que a outra pessoa precisa é de compreensão, é falar, não de conselhos. Mas também ensine que Deus está presente nas lutas. Leia, reflita junto sobre histórias bíblicas de pessoas que passaram lutas, enfrentaram os desafios. Olha o Jó, os desafios que teve, no contexto inclusive de perdas e dores, no contexto da família. Olhe para Davi, para Elias. Mostre como Deus nos encontra no meio das fraquezas e como Deus nos encontra não só em nossa pessoalidade e individualidade, mas como Deus nos encontra como família. Crie pausas familiares. Crie paradas, programe momentos de descanso para toda a família. Longe de compromissos, longe de distrações digitais. Use esses momentos para se reconectar, para renovar essa energia coletiva. Então, permita que a sua família encontre força nessa autenticidade, onde cada um pode ser o que é. E encontre esse espaço, seja na conversa um com o outro, seja na oração conjunta. Orem juntos. Então, a verdadeira união na família, conexão, ela começa quando nós podemos ser nós mesmos, uns com os outros. Deus abençoe, nos abençoe como famílias. Um abraço.